Júlia entregou a carta de demissão bem na frente do conselho. Não tremeu. Não chorou. Apenas disse: o projeto é de vocês agora. Boa sorte. 3 meses depois, a empresa implorava para ela voltar. Mas era tarde demais. Por quê? Sabe aquela sensação de carregar uma empresa inteira nas costas enquanto outros levam o crédito? Júlia viveu isso por 10 anos. Até o dia em que o chefe dela humilhou ela em público para favorecer o próprio filho. Ela não gritou. Não fez escândalo. Apenas entregou uma carta que já estava assinada há meses. E o que aconteceu depois? A empresa desmoronou. O karma agiu. E Júlia reconstruiu a própria vida longe de quem nunca mereceu o trabalho dela. E antes de começar, comenta aqui a sua cidade para eu saber até onde essa história está chegando. Júlia conhecia o peso de ser invisível. Gerente de operações em uma empresa de tecnologia em Austin, ela era a mulher que salvava projetos impossíveis às 3 da madrugada, enquanto outros dormiam tranquilos sabendo que ela resolveria. 10 anos ali dentro. 10 anos carregando a empresa nas costas enquanto Martin, o diretor executivo, empurrava o filho Tyler para cima como se competência fosse hereditária. Tyler tinha 25 anos, diploma recém-emoldurado e 0 entregas reais. Mas ele sorria nas reuniões. Falava alto. E isso, aparentemente, bastava. Júlia aprendeu cedo a não esperar crédito. Aprendeu que homens medianos recebiam promoções enquanto mulheres excepcionais recebiam mais trabalho. Ela consertava planilhas desastrosas, reescrevia relatórios incompreensíveis, negociava com clientes furiosos que Tyler ou Martin haviam decepcionado. Sempre em silêncio. Sempre eficiente. O problema era que eficiência invisível vira obrigação. E obrigação vira ingratidão. Júlia sentia isso toda vez que via Tyler receber elogios por projetos que ela havia praticamente entregue sozinha. A ferida era antiga, mas ainda sangrava. Começou anos atrás, quando ela apresentou um sistema que economizaria milhões. Martin levou a ideia para o conselho. Disse que havia sido inspiração dele. Júlia estava na sala. Ouviu tudo. Não disse nada. Apenas anotou mentalmente. Aqui, verdade não importa. Importa quem conta a história. Desde então, ela aprendeu a ser estratégica. Guardava e-mails. Salvava versões. Documentava cada erro corrigido. Não por vingança. Por sobrevivência. Ela olhava para o teto do escritório às vezes e se perguntava quando seria suficiente. Quando pararia de salvar gente que nunca salvaria de volta. Quando teria coragem de largar tudo e deixar o caos tomar conta. Mas o medo a segurava. Medo de parecer fraca. Medo de confirmar o que Martin sempre insinuava, que ela era boa, mas não indispensável. Que qualquer um poderia fazer o que ela fazia. Que ela era substituível. Até que um dia, sentada sozinha na sala de reuniões vazia depois de mais um projeto salvo sem reconhecimento, Júlia abriu o laptop. Digitou uma carta de demissão. 2 páginas. Formal. Direta. Guardou na gaveta trancada. Não assinou. Não enviou. Apenas deixou ali, como um segredo perigoso. Como uma bomba com o pino ainda no lugar. Ela não sabia quando usaria. Mas sabia que um dia o momento chegaria. E naquela manhã de outubro, quando Martin agendou reunião de emergência com o conselho para discutir o maior contrato da empresa, Júlia pegou a carta na gaveta. Releu. Assinou. Dobrou e colocou no bolso do blazer. Não sabia ainda se entregaria. Mas algo no ar, algo no jeito como Martin evitava olhar para ela, dizia que aquele dia seria diferente. Que a humilhação final estava chegando. E que ela, pela primeira vez, não ficaria em silêncio assistindo. A sala de reuniões cheirava café requentado e expectativa. Júlia entrou com o laptop equilibrado no braço e a carta dobrada queimando no bolso como brasa. O conselho estava completo. 6 homens de terno, uma mulher que nunca falava, e Martin na cabeceira, sorrindo como quem já sabia o final do filme. Tyler estava encostado na parede, mexendo no celular, indiferente. Ele nem fingia mais prestar atenção. Sabia que o pai cuidaria de tudo. Sempre cuidava. Júlia conectou o projetor e apresentou o cronograma. 8 meses de trabalho condensados em 15 slides impecáveis. Fases claras. Riscos mapeados. Orçamento ajustado. O cliente internacional esperava aquele contrato semanas, e ela havia entregue exatamente o que pediram: precisão, viabilidade, lucro garantido.
O conselho ouvia em silêncio. Alguns anotavam. Outros apenas observavam. Júlia sentia o peso daqueles olhares. Não era admiração. Era espera. Como se aguardassem algo que ela ainda não via. Martim esperou ela terminar. Deixou o silêncio durar 3 segundos a mais do que o confortável. Então inclinou a cadeira para trás, cruzou os braços e disparou. Este projeto levaria apenas metade do tempo se meu filho cuidasse dele. A frase caiu como vidro estilhaçando no chão. Júlia sentiu o ar sumir dos pulmões. Não foi o ataque em si. Foi a naturalidade. A facilidade com que ele a desqualificou na frente de todos. Como se fosse óbvio. Como se Tyler, que nunca entregará nada sozinho, fosse naturalmente superior. Ninguém reagiu. O conselho permaneceu neutro, esperando. A mulher que nunca falava olhou para baixo. Tyler levantou os olhos do celular e sorriu. Não era malícia. Era pior, era indiferença. Ele realmente acreditava que merecia tudo sem esforço. Júlia percebeu então que aquilo não era improviso. Martim havia preparado o terreno. Convencido o conselho. Plantado a narrativa de que ela era lenta, complicada, difícil. E que Tyler era a solução. Jovem, ágil, moderno. Tudo o que ela, aos 42, supostamente não era mais. Júlia não tremeu. Não chorou. Não argumentou. Apenas colocou a mão no bolso, sentiu a carta entre os dedos e puxou. Desdobrou com calma. Colocou sobre a mesa. Esta é minha carta de demissão. Assinada há 3 meses. Guardei para o dia em que percebesse que não valia mais a pena ficar. O silêncio agora era diferente. Pesado. Constrangido. Martim piscou, confuso. O conselho olhou para ele. Tyler parou de sorrir. Júlia continuou. O projeto é de vocês agora. Boa sorte. Ela saiu da sala sem olhar para trás. Não correu. Não bateu a porta. Apenas caminhou com a coluna ereta e a respiração controlada, mesmo com o coração explodindo no peito. Passou pela recepção. Pegou a bolsa. Desligou o computador. E enquanto o elevador descia, ela finalmente permitiu que o tremor subisse pelas mãos. Não de medo. De alívio. Ela havia largado a bomba. Agora era só esperar a explosão. E pela primeira vez em 10 anos, ela não estaria lá para apagar o fogo. Júlia estava no estacionamento quando ouviu os passos. Rápidos. Decididos. Ela virou e viu Richard, o fundador da empresa, caminhando em sua direção com as mãos nos bolsos e expressão ilegível. Ele tinha 60 e poucos anos, cabelo grisalho, olhar cansado de quem já viu muita gente boa sair e muita gente errada ficar. Ele não era como Martim. Não fingia. Não sorria quando não sentia. Apenas observava tudo de longe, como quem entende o jogo mas já não tem energia para jogar. Ele parou a 3 metros dela. Não pediu desculpas. Não disse que estava errada. Apenas falou, me encontre no meu escritório em 10 minutos. E traga essa carta de demissão com você. A voz era firme, mas não ameaçadora. Não era ordem. Era convite. Ou talvez fosse teste. Júlia segurou a alça da bolsa com mais força. Queria dizer não. Queria entrar no carro, ligar o motor e nunca mais olhar para trás. Mas algo no jeito dele, na pausa antes de virar as costas, na forma como esperou um segundo a mais, a fez hesitar. Ela ficou ali parada, sozinha entre os carros, sentindo o sol de outubro queimar a nuca. 10 anos. 10 anos dando tudo de si para uma empresa que nunca deu nada de volta. 10 anos sendo a ponte entre o caos e a ordem, enquanto homens incompetentes subiam por favoritismo. Ela estava exausta, humilhada, ferida demais para fingir que mais uma conversa mudaria alguma coisa. Richard nunca havia interferido antes. Por que faria agora? Porque justamente agora, quando ela finalmente teve coragem de sair. Mas havia algo diferente. Algo no tom dele. Na urgência controlada. Na forma como ele não tentou convencê-la ali mesmo, no estacionamento, na frente de todo mundo. Ele a chamou para um lugar privado. Isso significava que o que ele tinha para dizer não era para os ouvidos do conselho. Não era conversa oficial. Era algo que Martim não podia saber. Júlia respirou fundo. Olhou para o carro. Olhou para o prédio. Sentiu a carta no bolso. Sabia que entrar naquele escritório significava adiar a liberdade.
Significava ouvir. E ouvir, às vezes, era perigoso. Mas ela também sabia que, se saísse agora, sem saber o que Richard queria dizer, passaria o resto da vida se perguntando. Passaria meses revirando possibilidades na cabeça, criando versões alternativas, imaginando o que teria acontecido se tivesse ficado só mais 10 minutos. E Júlia estava cansada de carregar pesos invisíveis, cansada de silêncios que doíam mais que palavras. Se aquela conversa fosse só mais uma tentativa de manipulação, ela sairia de vez. Mas se fosse algo real, algo que finalmente fizesse sentido, talvez valesse a pena ouvir. Ela trancou o carro. Voltou para o prédio. Subiu no elevador sozinha, observando os números ascenderem um a um. No 10º andar, as portas se abriram. O corredor estava vazio. Silencioso. Ela caminhou até a sala de Richard, bateu uma vez na porta e entrou sem esperar resposta. Ele estava sentado atrás da mesa, com uma pasta aberta e expressão que Júlia nunca tinha visto antes. Não era pena. Não era culpa. Era algo próximo de respeito. E talvez, só talvez, de cumplicidade. Ele apontou para a cadeira. Júlia se sentou. E esperou para descobrir se aqueles 10 minutos mudariam tudo. Richard fechou a pasta e empurrou para o lado da mesa. Não ofereceu café. Não fez rodeios. Apenas disse: a empresa está prestes a enfrentar uma auditoria gigantesca. Federal. Contratos internacionais. E tudo vai desmoronar porque o departamento de Martin está cheio de erros que você sempre corrigiu antes que alguém percebesse. Júlia sentiu o estômago revirar. Não de surpresa. De confirmação. Ela sempre soube. Sempre consertou relatórios adulterados, planilhas inconsistentes, promessas que Martin fazia sem ter como cumprir. Ela tampava buracos. Reescrevia histórias. Transformava incompetência em eficiência. E agora descobria que aquilo tinha nome: cumplicidade involuntária. Richard continuou, e cada palavra pesava como chumbo. Você protegeu essa empresa por anos sem saber que estava protegendo as pessoas erradas. Martin sabia disso. Ele contava com você. Sabia que, não importava o que ele fizesse, você estaria lá para limpar a bagunça. E enquanto você limpava, ele subia. Levava crédito. Empurrava o filho para cima. Construiu a carreira dele em cima do seu trabalho invisível. Júlia apertou os dedos na borda da cadeira. Sentiu a raiva subir, quente e densa. Não era a raiva de Richard. Era a raiva de si mesma. Por ter sido tão eficiente, tão silenciosa, tão boa em consertar desastres que ninguém nunca precisou aprender a não criá-los. Richard se inclinou para a frente. A luz da janela iluminou metade do rosto dele, deixando a outra metade na sombra. Se você sair agora, Júlia, tudo desmorona. E pela primeira vez, quem causou o problema vai ter que enfrentar as consequências. Marty não sabe o que fazer sem você. Tyler não sabe nem o básico. O conselho vai perceber, finalmente, que a pessoa que eles humilharam hoje era a única coisa mantendo essa empresa de pé. Ele fez uma pausa. Deixou o silêncio assentar. Então disparou: mas eu não estou pedindo que você fique. Júlia levantou os olhos, confusa. Richard sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era o sorriso de alguém que finalmente parou de fingir. Estou pedindo que você não salve eles desta vez. Que deixe Martin e Tyler afundarem sozinhos. Que entregue essa carta e assista de longe enquanto eles imploram por alguém que realmente sabe o que está fazendo. Ele empurrou uma caneta na direção dela. A auditoria começa em 3 semanas. Se você sair agora, eles não têm tempo para encontrar substituto. Não têm tempo para aprender. E quando tudo explodir, o conselho vai entender exatamente o que perderam. Júlia pegou a carta no bolso. Olhou para o papel amarrotado. Para a assinatura. Para a data de 3 meses atrás, quando ela ainda achava que nunca teria coragem de usar aquilo. Agora tudo fazia sentido. A humilhação pública. O favorecimento descarado. Marty não estava apenas sendo arrogante. Estava desesperado. Sabia que ela carregava segredos demais. Sabia que, se ela saísse, levaria consigo o único conhecimento real que a empresa tinha. Ele tentou desqualificá-la antes que ela percebesse o próprio valor. Antes que ela entendesse que não era substituível. Era insubstituível. Ela colocou a carta sobre a mesa. Não como gesto de derrota,
Como permissão. Permissão para o caos seguir seu curso. Permissão para Martin enfrentar as próprias escolhas. Permissão para ela, finalmente, parar de carregar o peso de gente que nunca mereceu ser carregada. Richard assentiu. Não disse obrigado. Não prometeu nada. Apenas pegou a carta, colocou dentro da pasta e fechou. Você está livre, Julia. Agora deixa o karma trabalhar. Ela levantou, caminhou até a porta e saiu. E pela primeira vez em 10 anos, não olhou para trás para conferir se tinha esquecido algo. Porque desta vez, quem ficaria para trás eram eles. Julia não precisou esperar muito para ver o início do colapso. 2 semanas depois de entregar a carta, ela recebeu uma mensagem de Amanda, assistente administrativa que sempre foi sua aliada silenciosa. Tyler assumiu o projeto. Já atrasou 3 entregas. O cliente está enviando notificações de violação contratual. Julia leu a mensagem 3 vezes. Não sentiu prazer. Não sentiu vingança. Sentiu apenas um alívio estranho, como quando você finalmente para de segurar algo pesado demais e deixa cair. Ela não respondeu. Apenas arquivou a mensagem e voltou para o café que esfriava na mesa. As semanas seguintes foram uma demolição em câmera lenta. Amanda continuou enviando atualizações não solicitadas, como quem não consegue parar de assistir um desastre. Tyler tentou replicar o cronograma de Julia, mas não entendia a lógica por trás das fases. Marcou reuniões erradas. Enviou relatórios incompletos. Prometeu prazos impossíveis porque não sabia calcular margem de erro. O cliente, uma empresa alemã rigorosa e inflexível, começou a exigir reuniões emergenciais. Martin participava de todas. Suava. Gaguejava. Pedia mais tempo. Eles não davam. Queriam respostas que ele nunca soube dar. A auditoria chegou como tempestade anunciada. 3 auditores federais, pilhas de documentos, perguntas afiadas. Eles encontraram inconsistências que Julia sempre havia corrigido antes que alguém notasse. Contratos assinados sem margem de segurança, promessas de entrega baseadas em cronogramas fantasiosos, relatórios financeiros que não batiam com a realidade operacional. Martin tentou explicar. Não conseguiu. Tyler ficou em silêncio, pálido, percebendo pela primeira vez que favoritismo não ensina competência. O conselho foi convocado para reuniões diárias. As mesmas pessoas que pediram para Julia simplificar tudo para que qualquer um entendesse agora imploravam por alguém que realmente entendia. Julia soube de tudo por Amanda. Mas também pelos e-mails que começaram a chegar. Primeiro foi o diretor financeiro, pedindo apenas uma consultoria rápida para esclarecer algumas dúvidas. Ela não respondeu. Depois foi alguém do conselho, oferecendo condições especiais de retorno. Ela deletou. Então Martin enviou uma mensagem direta, sem assunto, só com: precisamos conversar. Por favor. Ela leu. Respirou fundo. E bloqueou o número. Não por raiva. Por respeito a si mesma. Ela já havia dado tudo. Não daria mais nem 1 minuto. O colapso final aconteceu em menos de 2 meses. O cliente alemão rescindiu o contrato e processou a empresa por danos. A auditoria recomendou investigação mais profunda. O conselho, irritado e em pânico, exigiu responsáveis. Martin tentou culpar a transição. Tyler tentou culpar os sistemas. Ninguém acreditou. A verdade era óbvia demais para ser ignorada. Eles haviam perdido a única pessoa que sabia o que estava fazendo. E agora pagavam o preço de anos de favoritismo, arrogância e ingratidão disfarçada de gestão. Julia observava tudo de longe, reconstruindo a própria vida com a calma de quem finalmente entendeu que sair não era desistir. Era escolher dignidade. Ela começou a aceitar propostas de consultoria. Pequenas. Simples. Sem pressão. Dormia melhor. Acordava sem o nó no estômago. E toda vez que via uma notificação do LinkedIn anunciando mudanças na antiga empresa, Martin Thompson deixa o cargo de diretor executivo. Ela apenas deslizava para o próximo post. Porque a melhor vingança não era assistir eles caírem. Era finalmente parar de se importar. Richard ligou 3 meses depois. Não pediu desculpas. Não fez rodeios. Apenas disse: estou montando uma nova empresa. Tecnologia limpa. Operações do zero. Quero você liderando tudo. Julia estava no parque, tomando café em um banco de madeira, observando o sol da tarde filtrar pelas árvores. Ela não respondeu imediatamente.
Deixou o silêncio pesar. Deixou ele esperar. Porque pela primeira vez, ela não precisava correr para salvar ninguém. Não precisava provar nada. Ela tinha escolha. E escolha era luxo. Ela aceitou. Mas com condições. Equipe própria. Processos blindados. Zero tolerância para nepotismo. E se alguém tentar me desqualificar em público, eu saio no mesmo dia sem olhar para trás. Richard riu. Não era deboche. Era reconhecimento. Fechado. Você monta o time. Você define as regras. Eu só assino os cheques. Júlia desligou e ficou ali, olhando o telefone na mão. Não era vitória ainda. Era recomeço. Mas desta vez, ela não estava reconstruindo sobre ruínas que outros criaram. Estava construindo do zero. Com fundação sólida. Com respeito como alicerce. As primeiras semanas foram intensas. Júlia montou um time pequeno, mas afiado. Gente que tinha sido subestimada em empresas grandes. Gente que sabia o valor de ser vista. Ela implementou processos transparentes, métricas claras, crédito distribuído, feedback real. Não havia espaço para favoritismo. Não havia espaço para incompetência protegida. E a empresa começou a crescer. Não por milagre. Por competência. Por respeito mútuo. Por liderança que não precisava humilhar para se sentir forte. Enquanto isso, notícias da antiga empresa continuavam chegando. Martin e Tyler foram afastados após o colapso total do projeto. O conselho trouxe consultores externos que confirmaram o que Richard sempre soube. A operação inteira dependia de Júlia. Sem ela, a estrutura era ilusão. A ironia circulou pelo setor em e-mails discretos e conversas de corredor. Eles perderam a única pessoa que sabia o que estava fazendo. Agora estão pagando consultorias caríssimas para tentar replicar o que ela fazia sozinha. Júlia leu aquilo e não sentiu prazer. Sentiu apenas indiferença. Eles já não importavam mais. 6 meses depois, Júlia subiu ao palco de uma conferência regional de tecnologia como COO da nova empresa. A apresentação era sobre eficiência operacional e liderança baseada em competência. A plateia estava lotada. Profissionais do setor inteiro. Investidores. Concorrentes. E no fundo, escondidos atrás de outras pessoas, Martin e Tyler. Convidados por terceiros. Assistindo em silêncio enquanto a mulher que tentaram diminuir explicava exatamente como construir empresas que não dependem de favoritismo. Que não desmoronam quando pessoas competentes saem. Que valorizam quem realmente entrega. Júlia terminou a palestra com aplausos em pé. Não fez drama. Não olhou para o fundo do auditório. Não precisava. Porque a vingança já estava completa. Não era sobre eles verem. Era sobre ela nunca mais precisar provar nada para ninguém. Era sobre finalmente entender que sair do lugar errado não era fracasso. Era coragem. E que a melhor resposta para quem te subestima não é raiva. É indiferença. É seguir em frente e construir algo tão sólido que eles se tornem irrelevantes. Ela guardou o microfone, desceu do palco e foi tomar café com o time. Porque ali, finalmente, ela estava em casa. 8 meses depois de largar a carta de demissão sobre a mesa, Júlia subiu ao palco principal da Tech Summit Nacional, em São Francisco. 3.000 pessoas na plateia. Luzes quentes. Câmeras transmitindo ao vivo para mais de 50.000 espectadores online. Ela vestia um blazer cinza chumbo, cabelo preso, postura ereta. Não tremia. Não fingia humildade falsa. Apenas respirava e ocupava o espaço que sempre mereceu. A apresentação era sobre como construir operações resilientes. Como criar culturas empresariais que não dependem de uma única pessoa. Como valorizar competência de verdade. A plateia era formada por CEOs, diretores, investidores, gestores de tecnologia do país inteiro. Gente que sempre duvidou dela. Gente que acreditava que mulheres eram boas executoras, mas não líderes. Gente que promovia homens medianos porque eles tinham potencial, enquanto exigia a perfeição das mulheres apenas para serem consideradas. Júlia falou por 40 minutos. Sem slides excessivos. Sem jargões vazios. Apenas verdade crua, baseada em experiência real. E quando terminou, o auditório explodiu em aplausos. Não era educação. Era reconhecimento. Era respeito conquistado na dor.
No fundo do auditório, escondidos entre executivos de outras empresas, Martin e Tyler assistiam em silêncio. Haviam sido convidados por um parceiro comercial que não sabia da história. Ou talvez soubesse e quisesse que eles vissem. Martin estava mais magro, cansado. O rosto carregava marcas de quem perdeu não apenas o emprego, mas a ilusão de competência. Tyler mexia no celular, mas os olhos voltavam para o palco. Ele via a mulher que o pai havia humilhado se tornar referência nacional. E pela primeira vez na vida, entendia o que significava merecer algo. Julia desceu do palco e foi direto para a área de networking. Investidores a cercaram. Jornalistas pediram entrevistas. Ela conversou com calma, distribuiu cartões, agendou reuniões. Não procurou Martin. Não olhou na direção deles. Porque eles já não eram parte da história dela. Eram apenas figurantes de um capítulo que ela havia fechado. E quando Martin tentou se aproximar, um segurança educadamente bloqueou o caminho informando que a agenda dela estava completa. Ele ficou ali, parado, segurando um copo de água, assistindo Julia desaparecer entre a multidão que a respeitava. Naquela noite, uma frase da palestra viralizou nas redes sociais. Alguém gravou e postou com legendas: "O problema nunca foi eu trabalhar demais. Foi eles trabalharem de menos." O vídeo teve milhões de visualizações. Comentários de mulheres que se identificaram, de profissionais que entenderam, de líderes que finalmente perceberam que perder gente competente não é rotatividade natural. É falha de gestão. É arrogância travestida de liderança. É incompetência protegida por favoritismo. Julia leu alguns comentários. Sorriu. E desligou o celular. Ela voltou para o hotel, tirou os sapatos, sentou na varanda e olhou para a cidade iluminada. Não sentiu triunfo explosivo. Sentiu paz. A vingança estava completa. Não porque Martin e Tyler a viram brilhar, mas porque ela finalmente entenderá que nunca precisou da aprovação deles. Nunca precisou provar que era boa o suficiente. Ela sempre foi. E agora o mundo inteiro sabia. A câmera da lembrança fechou em seu rosto, firme, sereno, reconstruído. Ela não precisou de uma palavra amarga. Apenas de verdade, coragem e ausência no lugar errado. E isso, no final, foi mais que suficiente. A história de Julia nos lembra que sair do lugar errado não é desistir. É escolher dignidade. Às vezes, a melhor vingança não é confronto. É simplesmente parar de salvar quem nunca te salvou. É deixar o caos seguir seu curso. E reconstruir a própria vida onde você finalmente é vista, respeitada e valorizada. Porque no final, quem te subestima não merece explicação. Merece só a sua ausência.